segunda-feira, aqui na Rádio Mundial, alegria de poder partilhar com você um pouquinho dos ensinamentos do Zen Budismo, um pouquinho dos ensinamentos de Shakyamuni Buda, ensinamentos que podem fazer diferença na nossa vida. Retornar e abrigar-se em Buda é retornar e abrigar-se na sua natureza verdadeira, na sua capacidade de ver com discernimento correto a realidade e poder agir de forma adequada. Refugiar e abrigar-se no Dharma é retornar àquilo que é a verdade, a grande verdade, aquilo que transcende as coisas menores e nos leva a espaços superiores de consciência. O Dharma significa a lei verdadeira. Retornar e abrigar-se na Sangha, retornar e abrigar-se na comunidade budista, nas pessoas que praticam juntas, que têm princípios e propostas semelhantes e que, por isso, uma facilita a outra no seu crescimento e no seu progresso. Então, sempre inicio o programa com esse refúgio em Buda, Dharma e Sangha, que são chamadas as 3 joias, os 3 tesouros. Nesta segunda-feira, 18 de julho, friazinha aqui em São Paulo. Eu espero que você que está aí no norte, no nordeste, esteja apreciando o calor tão bonito. Estou indo para Fortaleza daqui a algumas semanas. Vai ser uma alegria poder me banhar, se der tempo, no marzinho quente de Fortaleza, porque aqui em São Paulo está bem frio. E aí tem uma história antiga, uma história que até está no meu livro, que se chama 108 Contos e Parábolas Orientais, de um monge que sempre reclamava: hoje está tão frio, mestre, hoje está tão quente, mestre. E ele então vai conversar com o mestre e perguntar: como é que eu faço para escapar do frio e do calor? Ele disse: não, tem um jeito, sim, meu filho, vá para onde não é nem frio nem quente. Ele disse assim: mas onde é que fica esse lugar? Como é que eu chego lá? Como é que eu faço? E ele diz: no frio seja o frio, no calor seja o calor. Ou seja, você não briga com as circunstâncias da sua vida, você não luta contra a realidade, mas se integrando nessa realidade. E hoje, muito gostosinho, pude pegar um casaco para sair, casaco que a gente quase nunca usa, e a gente apreciar: hoje está frio, vou pôr casaco, vou pôr cachecol, e você se divertir um pouco com isso. E se lembrar sempre que há pessoas que não têm casaco, que nem têm cachecol. A Rádio Mundial está fazendo uma campanha. Se você puder trazer o seu agasalho, trazer aquele casaco que você não precisa, um cobertor, mas não traga trapo, né? Às vezes tem gente que pega tudo que não presta, fala assim: isso aqui eu quero jogar fora, vou dar para os pobres. Não é assim, né? A gente poder dar coisa que seja boa, que respeite esse ser humano que vai receber de você alguma doação como um ser parecido com você. E que talvez neste momento da vida tenha tido dificuldades, esteja passando por necessidade, mas que amanhã talvez seja a pessoa que pode vir ajudar você, que hoje pode ajudar alguém. Eu trouxe aqui um capítulo do Dhammapada. Esse é um livro que eu gosto sempre, eu trago sempre como meu companheiro de palestras lá no templo. E no templo nós tivemos esse sábado um Zazenkai, que é um dia de encontro de Zazen. Acontece todo o 3º sábado de cada mês. E vieram muitas pessoas e eu li um trechinho deste Dhammapada que se chama A Mente Atenta. É o capítulo 2. Diz o seguinte: a mente atenta é o caminho para a transcendência. A negligência é o caminho para a autodestruição. Quem pratica a mente atenta transcende morte e nascimento, enquanto não praticante já está morto sem se dar conta. Como é que nós nos mantemos vivos? O que é essa mente atenta que transcende nascimento e morte? Às vezes nós nos alegramos com o nascimento, choramos com a morte, é natural, mas às vezes paramos lá, né? Deixamos de apreciar a vida. A mente atenta é você estar presente aonde você está. E a nossa mente tem uma capacidade extraordinária de percepção.
se você não está se enrolando em si mesmo, nos seus pensamentos, nos seus apegos, nas suas aversões, no quero e não quero, você tem uma capacidade, nós humanos temos, né, de percepção maravilhosa. Os ouvidos ouvem todos os sons, as narinas cheiram todos os odores, os olhos veem todas as imagens. O tato percebe a diferença de todas, de calor, de frio, de tecidos. E temos a boca, a língua, o paladar, percebe todos os sabores. Desde o mais apimentado até o mais docinho, né? Passa do azedo, do amargo, e tudo isso faz parte da nossa vida. Imaginou se tudo fosse um sabor neutro? Imaginou se todos os odores fossem iguais? Se todas as formas fossem iguais? A beleza da vida é essa diversidade, é a nossa capacidade de percebê-la e de estar presente onde estamos, saber diferenciar se há perigo ou se não há perigo, se há um buraco ou se a rua é plana. Isso nós podemos. Mesmo a pessoa, se você, por exemplo, tem uma deficiência visual, a gente hoje em dia tem tantos métodos, não é? Tem aquela bengala branquinha com a pontinha vermelha, que você vai batendo no chão e você percebe a diferença, né? É importante isso. E muitas pessoas com deficiência visual desenvolvem outras capacidades. O tato fica mais desenvolvido, a audição fica mais desenvolvida. Uma vez eu estava num retiro em Mato Grosso e tinha um senhor que tinha deficiência visual e ele fez um depoimento com as outras pessoas do retiro, que ele tinha uma senhora que toda semana ia ajudá-lo para a limpeza da casa. E em um determinado dia ela não pôde e pediu que a sua vizinha fosse. E na hora que ela abriu a porta, que ele abriu a porta para ela, essa senhora que vinha conhecê-lo pela primeira vez gritou bem alto: "Bom dia!" E ele disse: "Bom dia, eu tenho deficiência visual, não é auditiva." Percebe? Quando nós encontramos alguém que tem uma deficiência e nós não sabemos lidar com isto, a gente grita, porque quando você fala muito alto, quer dizer que o outro está longe. Quando as pessoas estão pertinho da gente, não precisa gritar, porque estão próximos de nós. E você poder trazer todas as pessoas muito próximas ao seu coração. Tão próximas, porque você as reconhece como semelhantes. Não iguais, mas semelhantes a você. O parágrafo seguinte diz assim: com a compreensão desta mente atenta, que é o caminho para a transcendência, tendo desenvolvido elevado grau de mente atenta. Como é que a gente desenvolve esse grau de mente atenta? Através da atenção plena mesmo, da meditação, da reflexão, da respiração consciente. Não é nada muito extraordinário, não. É você estar presente na sua postura física, como que você está sentada, como está colocando suas mãos agora, como que está respirando, que faces, que caretas você faz ao mundo. Antigamente tinha essa expressão: fulano é careta, fica fazendo faces para disfarçar o que realmente está sentindo, para não querer demonstrar aquilo que se passa de verdade, fingindo. Veja que interessante, a expressão careta significa um fingidor. Depois foi ligado a isso quem usa droga, quem não usa droga, mas é diferente. Careta é aquele que faz caretas, que procura esconder o seu verdadeiro sentimento através de expressões faciais, que não revela a essência do ser. E a gente trabalha muito com isso, revelar a essência do ser. E essa essência, às vezes, ela é mais tranquila, ela é mais pacífica, ela não é tão careteira. Com tal compreensão, as pessoas sábias, tendo desenvolvido elevado grau de mente atenta, que é treinamento incessante, nós recebemos no templo
presente de um dos praticantes, chama Nando, ele encomendou que viesse do Japão uma pequena estátua belíssima de um Bodhisattva, de um ser iluminado, que é chamado Fugen Bosatsu, em sânscrito é Samantabhadra, que significa aquele da prática incessante, aquela da prática incessante. Dizem que Shakyamuni Buda tem 2 atendentes. De um dos seus lados, do lado esquerdo, fica Monjusri Bodhisattva, ou Manjusri, que é o Bodhisattva da sabedoria. Ele fica sentado em cima de um leão. O leão, o rei dos animais. É um trono, é um assento para a sabedoria. Não está mais em luta com os instintos, com sua vida animalesca. Mas esse animal em você está manso, tranquilo, dá assento. Essa é a sabedoria. E o outro, o Fugen Bosatsu, senta em cima de um elefante, que é o símbolo da força, né? Elefante é muito forte, ele carrega coisas pesadas, aquela tromba grande, né? Um animalzão lindo, bonito, né? E muito parceiro. Eles vivem em grupos, se cuidam muito, né? Então o Fugen Bosatsu é o símbolo dessa prática incessante. E a prática incessante nos faz um bem muito grande. Então, quando falamos dessa prática, desenvolver elevado grau de mente atenta, é você procurar desenvolver isso no dia a dia. Como que você está agora? Você está se observando? Como é que está sua mente agora? Você pode estar no carro, no ônibus, você pode estar em casa, estar no trabalho. Às vezes me telefonam pessoas do trabalho, né? Como está sua mente nesse momento? Ela está atenta, está desperta? Não viva como um zumbi, que não ouve direito, que não percebe direito o que está acontecendo, que fica toda hora levando susto. Ai, que susto, ai, que susto. Por que leva tanto susto? Porque não está com a mente atenta, não está prestando atenção no que está acontecendo. Veja o que diz. Essas palavras são palavras de Buda, sabe? Que eu estou lendo do Dharmapada. Aqueles que mantêm elevado grau de mente atenta alegram-se na sua prática e se deleitam no reino dos nobres. É o estado iluminado, o reino da nobreza. Nobreza não é sangue azul de herança, é a vida nobre. Pessoas que têm elevados pensamentos de altruísmo, de cuidar bem dos outros, de acolher a todos os seres, atingiu a iluminação. Isso é que é nobreza, né? E o capítulo seguinte. As pessoas que despertaram, que se dedicam à meditação com diligência e intensidade, atingem o Nirvana, o refúgio supremo. Nirvana é esse estado de bênção, de paz, de tranquilidade. Você pode acessar. As pessoas que você conhece podem acessar. Ontem eu fui chamada pela Maura Albanese. A Maura Albanese também tem um programa aqui na Rádio Mundial e ela tem um trabalho bonito que chama Academia da Mente. Foi tão bonito, foi sábado, na verdade. Sábado, num salão enorme lá na Casa Verde, um lugar muito, muito grande, e ela é muito bonita, e as pessoas estavam muito receptivas, porque desde manhã cedo estavam lá trabalhando este conhecer a mente, a academia da mente, conhecer a sua própria mente. E é o mesmo princípio do budismo. O princípio do Zen budismo é que você entra em contato com você, com a essência da sua mente. E você, conhecendo a sua mente, pode usá-la de forma adequada. As crianças começam muito a brincar com as mãos, a pegar objetos para conhecer como funciona. Nós ainda não sabemos, e nós adultos, o mais íntimo que temos é o nosso corpo e a nossa mente. E mal sabemos utilizá-lo, porque não conhecemos. Não conhecemos suas necessidades verdadeiras, não conhecemos o seu funcionamento. E às vezes trocamos os pés pelas mãos. E Buda continua.
cresce continuamente a reputação da pessoa que é prudente, imaculada, desperta e cujas ações são espontaneamente virtuosas. Olha, isso é outra coisa importante, espontaneamente virtuosa, porque se você quer ser boazinha, bonzinho, você acaba atrapalhando muita gente. É da espontaneidade, é de alguma coisa que surge do mais íntimo ser. Você não fica pensando, agora vou fazer o bem. Se alguém começa a cair, você imediatamente estende o braço, a mão, procura ajudar e não fica pensando, se eu ajudar, você é uma pessoa boa. E às vezes atrapalha, sabe? A pessoa que quer muito ajudar, porque ela está pensando em ganhar méritos, pensando em obter vantagens, ela acaba perdendo, ela acaba atrapalhando. Tem que ser espontânea a virtude. Buda diz, através do esforço, da mente atenta, do autodomínio, a pessoa sábia erige para si mesmo uma ilha que inundação nenhuma consegue submergir. Olha só, esforço de novo, nós estamos falando desse Bodhisattva chamado Fugen, Samantabhadra, da prática incessante. Se eu pratico um pouquinho e paro, eu não vou conseguir nada. A gente fala que você vai querer fazer fogo esfregando 2 pedacinhos de madeira ou 2 pedras. Se você esfrega e fala, cansei, amanhã vou esfregar mais, você vai morrer de frio, porque não vai sair faísca. Mas você tem que esfregar. Ai, estou cansado, mas eu ainda consigo mais um pouquinho, e de repente, tchum, a faísca vem. Esse esforço contínuo, permanente, isso é o símbolo de Samantabhadra, do Fugen Bosatsu, né? E manter essa mente desperta, atenta, presente, os sentidos em alerta, não está meio adormecido no mundo, está presente, né? Há uma expressão que me contaram que é do Rio Grande do Sul, que eu gosto muito, que diz assim, quando passa um cavalo com os arreios, né? Não perca a oportunidade, monte o cavalo e vá. Porque tem gente que vê o cavalo passando e não monta, né? O cavalo está lá dizendo, vem que eu te levo. Está prontinho, está arriado. E você não monta no cavalo, depois fala, perdi a oportunidade. Mas você não estava com a mente alerta, não estava desperto. Às vezes temos muitas oportunidades na nossa vida e nós não as percebemos. E às vezes perdemos. E veja só, a pessoa sábia, ela pode fazer para si mesmo uma ilha cuja inundação não consegue submergir. As pessoas tolas dedicam-se à negligência, enquanto as pessoas sábias consideram a mente atenta seu tesouro mais precioso. Tem gente que fala, agora não vou prestar muita atenção, não. É melhor você prestar atenção, porque às vezes até o pequeno descuido que você tem pode ser um descuido que você pode perder a vida. Hoje em dia tem muita preocupação com os telefones celulares, né? As pessoas saem caminhando, dizem que na Europa, parece que é na Dinamarca, fazem os sinais luminosos agora no chão, porque o pessoal fica tanto olhando para o chão, para o seu celular, que não vê o sinal luminoso, tinha tanto atropelamento, muitas pessoas caindo na rua, porque não vê os degraus. Isso não é bom. Nós podemos e devemos usar nossos meios de comunicação, os nossos jogos, as nossas interações. Isso é maravilhoso que a ciência tem descoberto, a tecnologia. Mas se a tecnologia acaba com a sua vida, isso já não é bom, não é? Então, essa mente atenta, a mente desperta, se a tecnologia ajudar você a ter a mente mais alerta, é bom. Mas se ela leva você a um adormecimento, a um entorpecimento, um dos preceitos budistas diz isso, né? Não usar entorpecentes, não negociar entorpecentes. Entorpecentes não são só drogas, no sentido, sei lá, de maconha, crack, essas também não deve usar, não é que eu estou concordando que use, né? Mas coisas que entorpecem a mente. Fica num estado meio zumbi no mundo, né? Pessoas que ficam o dia todo com a televisão ligada e não prestam atenção na realidade à sua volta.
Não percebe o que está acontecendo com você, a sua vida. É divertido viver. É divertido sentir o vento, a brisa, o sol, a chuva, o céu azul. Interagir com outras pessoas, mesmo quando é difícil. Mesmo quando a gente tem um pouquinho de medo. Muitas pessoas me procuram dizendo: monja, tenho medo. Tenho medo de sair na rua. Tenho às vezes medo de ir até o seu templo. Estou com pânico. Falo: legal. Quer dizer que aconteceu alguma coisa no seu sistema, esse sistema maravilhoso que é a nossa mente humana, ela ficou com alarme. O alarme ficou ligado. Às vezes não fica ligado o alarme do celular, ou numa campainha de casa, tocando, mas a pessoa já entrou. A gente vai lá e tem que desligar. E é possível desligar. Há vários sistemas, há remédios, há psicólogos, psiquiatras, e junto com eles, hoje em dia, se usa muito a meditação, não substituindo nem remédios, nem terapias, mas completando. Então, existe muito que a gente tem terapias complementares. Eu vou fazer uma palestra essa semana para um grupo do Hospital Einstein, que são exatamente da medicina complementar. O que a meditação pode complementar? Isto porque é um hospital que já tem meditação, como essa prática complementar de outras pessoas que facilitam a meditação. Lá não sou eu, mas isso já é no mundo todo. Então, o que eu chamo você que está me ouvindo é: pratique um pouco de meditação, desse olhar profundo para a sua própria mente, para a sua atenção plena, os seus sentidos alertas, para ser uma pessoa completa, inteira, íntegra, que faz escolhas adequadas, que não é manipulada e nem manipula ninguém, porque não está entorpecida, entorpecido. Agradecendo a você que me ouviu hoje, e o nosso compromisso para a semana que vem, segunda-feira, às 7h30, aqui na Rádio Mundial. Se você não consegue pegar pela FM 95.7, AM 660, lembre-se que pode pegar pela internet radiomundial.com.br. E que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.